as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde, Madalena. Boa tarde a todos os que nos seguem. Estamos em mais um programa de Contas a Direito. Eu sou o Manuel Gomes, dedico-me às contabilidades e comigo em estúdio tenho a Madalena Marques, que se dedica às coisas do direito. É verdade. Viva, Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Então, Manuel, que tema vamos abordar hoje? Conta, ora, vamos falar de uma coisa que para a minha profissão é muito recente. Tem um aninho. Na minha é mais antigo, mas não tem muitos efeitos práticos. Pois, mas a minha, felizmente, tem, e agora com a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2022, ainda vai ter mais mais relevo, não é? Uns aconchegozinhos, que é o justo impedimento. Então vamos começar aqui pela parte da advocacia. O justo impedimento dos advogados faz como? Olha, Manuel, eu vou-te dizer uma coisa. Os advogados têm, eu costumo brincar, dizendo que nós temos uma espada no pescoço que se chama prazo. Pronto. Na nossa profissão, tudo tem que ser feito num determinado tempo. E se nós não fazemos naquele tempo, o exercício do direito fica comprometido, não é? Portanto, não há hipótese de fazer amanhã. Se o prazo terminou hoje, e aqui, enfim, os prazos em direito, vou dar aqui só uma indicação aos nossos ouvintes, os prazos no direito estão, obviamente, definidos, e depois o legislador permitiu-nos que nos 3 dias úteis seguintes ao do limite do prazo, nós ainda podemos praticar o ato e penaliza-nos com uma multa que é calculada em função da taxa de justiça. É vamos dizer, é um escape muito positivo, porque embora nós tenhamos muita atenção, e eu aprendi com o meu patrono algumas regras para não deixarmos passar prazos. Isso é o nosso drama. Sim, não é? O nosso drama é os prazos. A verdade é que se houver alguma situação, nomeadamente se houver algum problema de saúde, vamos dizer, temos ali aquela pequena margem. E eu estou a falar dos problemas de saúde porquê? Porque a lei diz que, efetivamente, os advogados podem alegar um justo impedimento para, por exemplo, não apresentar uma determinada contestação, por exemplo, uma peça processual, no tempo. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não faço, portanto, eu não trabalho em prática individual, ou seja, eu sou advogada, sou sócia de uma sociedade e, portanto, estou integrada num conjunto e as nossas procurações, elas, ou dito de outra maneira, as procurações que os nossos clientes nos passam elas não têm apenas o meu nome. Sim. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que, e vou já contar uma situação absolutamente objetiva e recente que aconteceu comigo. O que é que o tribunal diz imediatamente? Senhora doutora, não está sozinha na procuração, portanto, venha um colega seu. E, portanto, na prática, o justo impedimento acaba por cair. E eu vou dizer-vos, vou contar-vos que quando estive infectada com o Covid, porque também já me calhou, o que é que aconteceu? Eu tinha uma diligência marcada para o meu último dia de confinamento em casa. É óbvio que eu não violei o confinamento. Pronto. E logo que fiquei infectada, eu informei o tribunal disso mesmo, mandando a documentação que o Serviço Nacional de Saúde me tinha facultado, e a resposta foi: senhora doutora, não está sozinha na procuração. Ora bem, isto é verdade, mas já não é verdade que seja conveniente que eu, que acompanhei um processo, de repente, por uma razão objetiva e que não me é imputável, Vai outra pessoa que não tem sequer conhecimento do portanto, processo. Ninguém fica doente por crer, claro. Seja o Covid ou outra coisa qualquer. Sim, e, portanto, não é minimamente
adequado que alguém que não acompanhou o processo vá substituir um colega. Claro. Portanto, sai prejudicado o cliente porque necessariamente o trabalho não pressupõe o conhecimento. Como é evidente, não é de um momento para o outro que de repente alguém... Nós, obviamente, podemos ler e há coisas mais simples, por exemplo, se for para acompanhar a realização de uma escritura, é tudo preparado com antecedência, aí já é simples, não é? Agora, um processo judicial não é assim. Eu lembro-me, por exemplo, que acompanhei um caso que me chocou imenso, de um colega meu que, no meu processo, invocou o justo impedimento, uma doença oncológica, portanto, o meu colega estava efetivamente muito mal, e ele acordou, segundo relatou, no dia do julgamento, absolutamente cansado, exausto e sem condições para fazer o julgamento. E ele deu nota disso. E eu imediatamente disse, por mim, sem problema nenhum. Como é óbvio, era uma questão de humanidade, não é? Pois o tribunal não considerou. Pois. E eu achei absolutamente... Isto para te dizer o quê, Manuel? O justo impedimento dos advogados, aliás, eu costumo dizer a brincar, nós não podemos estar doentes. Os advogados são aqueles seres que nunca podem ter uma doença, um percalço, um furo, um atraso, nada. Temos que ser perfeitos. Isso era o que acontecia com os contabilistas. Temos que ser perfeitos. Os contabilistas não podiam estar doentes, os contabilistas não podiam ter férias. Exatamente. Sim, porque vocês tinham esse problema. Tínhamos também os prazos. Temos as férias judiciais, dá para controlar mas nós melhor. não tínhamos isso. Nós nem sequer tínhamos isso. Isso foi conseguido para o ano passado, foi o primeiro ano, que vigorou, mas só para a parte fiscal, em que as obrigações, mas isso também beneficiou os contribuintes, não beneficiou só os contabilistas, beneficiou os contribuintes que deixaram de, no mês de agosto, todos os prazos passaram para o último dia do mês, quer seja de entrega de declarações, quer seja de pagamentos. Pois, dá ali uma margem para as pessoas irem de férias. Exato, já se pode ir de férias, não vamos os 30 dias, não é? Pronto, mas já podemos ir 20. Claro. Ok, isso conseguiu-se. E conseguiu-se também na parte de justo impedimento por motivos de doença. O que é que acontece? Se nós estivermos doentes, comunicamos quer a AT e agora a Segurança Social, que também foi uma das coisas que se conseguiu e que já este ano vai acontecer, é que antes havia as férias já para a AT, houve o ano passado, mas não havia da Segurança Social. Mas este ano já vai haver também da Segurança Social. Já se conseguiu isso. E nós ficamos doentes, depois temos 30 dias, temos 30 dias, a partir do momento que comunicamos, temos 30 dias para cumprir as obrigações. Perfeito. Por isso, houve aqui uma dilação no prazo que nos beneficia. Isto porquê? Porque em relação, tu estavas a dizer que a procuração é múltipla, não é? Pode ser conjunta, pode ser a várias pessoas. No nosso caso, não. Como nós é que assinamos, nós é que somos os responsáveis. Até podemos ter mais pessoas no escritório, não é? Pois, mas o responsável é o técnico. Nós somos responsáveis. O que é que vai acontecer? Se no escritório, que normalmente acontece, que as pessoas estão entregues, mas quem assina é só a figura central. Se eles estiverem doentes, o prazo não muda, porque a figura central não está doente. Por isso aqui há sempre essa questão. Mas conseguiu-se isso, não é? E também que se conseguiu algumas coisas no direito em relação aos contribuintes nas garantias, foi alguns prazos que se dilataram, porque antes era a quase ad eterna, a AT podia fazer aquilo que queria, não é? E dilatar os prazos até quando queria, e agora está mais partilhado e está mais conciso. Foi com o Decreto-Lei 7 de 2021 que isso foi implementado. Olha, Manuel, eu espero sinceramente que os contabilistas tenham melhores condições para beneficiar, na medida do necessário, destas situações de justo impedimento. Aquilo que eu conheço da nossa prática é que realmente o justo impedimento está consagrado. Isso é indiscutível. Mas depois não é execuível, porque é como eu te dizia, basta nós termos uma procuração em que está mais do que um advogado. O que está doente é substituído pelo que não está. Mas nós aqui não, nós aqui beneficiamos desse facto, não é? Como somos individuais, não é? Como nós é que assinamos, nós é que somos os responsáveis, por isso, se nós estivermos doentes, pronto. Mas repara, Manuel, aquela questão, no vosso caso, vamos ver,
em regra, o contabilista certificado está apoiado por outros técnicos que fazem um trabalho mais material, vamos dizer assim, claro. E, portanto, o contabilista certificado depois assume a responsabilidade da apresentação das contas, como é evidente, mas para tal não é necessário que tenha acompanhado todo o processo, não é? Para chegar ao ponto último não é necessário. No nosso caso, se nós estivermos a falar de um processo judicial em que fomos nós que fizemos a petição ou que fizemos a contestação e depois acompanhámos, sei lá, diligências com o colega no sentido de estabelecimento de entendimentos, o que seja. Quer dizer, somos nós que estamos embrenhados naquele tema, não é? E, portanto, vem um colega, ainda se tivermos tempo de contar a história ao colega, ainda o inteiramos. Agora, imagine-se que é uma coisa em que não é viável, não é possível fazer-se esse enquadramento. O nosso trabalho sai prejudicado e, consequentemente, o cliente sai prejudicado, não é? E por isso eu sou uma crítica acérrima da forma como o justo impedimento é analisado. Existe, mas, em meu entendimento... Isso é uma das coisas boas que a Ordem dos Contabilistas tem tido. Graças à bastonária que lá está, tem pugnado pelos nossos direitos. Nossos direitos e os nossos deveres também. Claro, porque evidente. Está sempre acompanhado, uma coisa acompanha a outra. Sem dúvida. Mas tem sido feito um bom trabalho nesse sentido e tem conseguido alguns ganhos para a profissão, para a classe, que são importantes. Meu caro Manuel, chegamos ao fim de mais um programa. O tempo voa. Voa. Espero que tenhamos, sido úteis no esclarecimento deste tema para os nossos ouvintes. Aguardamos pelos comentários, aguardamos pelas sugestões de temas e também pela colocação de questões. E estamos em radioava.global. Todas as sextas-feiras, mais ou menos às 18 horas. E estamos nas redes sociais. Estamos também no YouTube e ao vosso dispor através de uma comunicação de e-mail, através de um contacto telefónico. Disponham. Até ao próximo programa. Obrigada. Radio Ava.